sábado para adoração e louvor a Ele, amém? Amados, você é um milagre de Jesus. Minha grande alegria e poder aqui é estar do lado do César. O Evangelho alcançou ao seu coração, o poder do Evangelho o transformou, e quando estive aqui algum tempo atrás, ele já estava ali diácono, recebendo a mim, e assim como fez hoje novamente, e uma grande alegria saber que agora ele recebeu uma promoção do Espírito Santo, irá ser ancião dessa igreja. Deus seja louvado, César. Deus te abençoe no ministério. É um grande prazer poder estar do seu lado, compartilhando a fé em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Sueli, muitas orações, né, Sueli? Mas Deus atende a oração dos justos e no momento propício Ele concede a bênção. Queridos, sejamos fiéis ao nosso Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O Senhor Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. O Senhor Jesus, Ele nos criou. O Senhor Jesus, Ele quer renovar a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele quer transformar o nosso coração. O Senhor Jesus, Ele quer restaurar o nosso ser. Portanto, amados, sejamos eu e você abençoados por Deus nesta manhã ao ouvirmos a palavra de Deus. Amém? Portanto, convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Evangelho João, capítulo 21, verso 25, o evangelista João descreve a atividade de Jesus em meio aos seres humanos. E no capítulo 21, verso 25, do livro do Evangelho de João, João está a descrever estas seguintes palavras, as quais eu e você poderemos meditar na grandiosidade do poder de Deus em nosso viver. E assim nos diz, verso 25 do capítulo 21, assim nos fala: Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos com os afazeres de Jesus. Queridos, em nossa mente, a gente tem sempre memorizado, a gente tem sempre guardado algo, uma atividade, uma atitude, uma ação de Jesus, o qual tenha ocorrido em nossa vida, que achamos interessante, ou que tenha ocorrido na história da humanidade. Para você, meu querido, minha querida, se eu lhe perguntasse nesta manhã, o que você mencionaria de algo que você achou interessante, de algo realizado por Jesus, que atraiu a sua atenção no seu viver ou na vida do ser humano na face da terra? Você mencionaria muitas coisas. A nossa conversão é um milagre de Jesus. A transformação dos nossos corações é um milagre de Jesus. Eu e você estarmos aqui nesta manhã é um milagre de Jesus, amados. E dentre estas muitas outras coisas realizadas por Jesus, destacam-se os milagres de Jesus. Continuemos na palavra de Deus, agora no capítulo 9, versos 1 a 7, capítulo 9 do mesmo livro, Evangelista João, capítulo 9, versos 1 a 7, descreve um dos milagres realizados por Jesus, um desses milagres pouco comentado e às vezes até esquecido. João, capítulo 9, versos 1 a 7. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou,
este homem ou seus próprios pais para que este viesse a nascer cego? Jesus então respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra, fez lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse a ele: vai-te, lava-te no tanque de Siloé. A cura de um cego de nascença. Amados, esta é uma história muito bela, descrita na Bíblia, a qual acabamos de ler. A cura do cego, ele se dá no tanque de Siloé, nas águas do tanque de Siloé. Tanque de Siloé, um recipiente quadrangular, que media 25 metros de comprimento. Imagine esta igreja, 25 metros de comprimento, 5 metros de largura e 5 metros de profundidade. Assim era o tanque de Siloé. Esta água do tanque de Siloé vinha de um canal escondido, mediterrâneo, subterrâneo, o qual vinha debaixo da terra e assim saía naquele tanque de Siloé. E muitos anos depois, assim foi se descoberto de onde vinha aquela água, que até então era ali às escondidas, sem o conhecimento das pessoas. Aquela água, ela vinha ali do norte, naquele vale de Cedron, na fonte chamada Virgem. O rei Ezequias mandou construir aquele túnel para que houvesse aquela passagem de água, para que assim também ali servisse de uma saída secreta em momentos de emergência, para que o exército pudesse fugir de algum ataque dos inimigos. No ano de 1886, foi assim construído por ordem do rei Ezequias. Amados, o texto do livro de João, capítulo 9, afirma que Jesus, passando, viu um cego de nascença. Ali estava aquele homem sem visão, aquele homem que nasceu cego, aquele homem que cresceu cego, aquele homem que não sabia ler nem escrever, aquele homem que não tinha nenhuma utilidade para a sociedade judaica. Atualmente, em nossos dias, os cegos, eles podem ler, os cegos, eles podem escrever, pois há o sistema Braille, e assim essas pessoas têm utilidade para a sociedade. Nos dias de Jesus, os cegos não tinham utilidade para a sociedade, não tinham valor algum, eram pessoas desprezadas, eram pessoas deixadas de lado. E nascendo cego, estas pessoas eram apontadas como sendo castigados pelo resultado de pecados. Este homem cego, que havia passado toda a sua vida na escuridão, este homem cego era visto assim, sendo castigados por consequências de pecado. O seu sofrimento era relacionado a um castigo. E se este estava sendo castigado, por que então ajudaram uma pessoa que está sofrendo a consequência de um castigo? Assim eram os pensamentos das pessoas naquela sociedade. E estas pessoas se tornavam desprezadas, afastadas. Assim essas pessoas permaneciam abandonadas, essas pessoas permaneciam sozinhas, essas pessoas, elas dependiam da caridade e da compaixão que por ela quem passasse pudesse ajudá-las. Amados, é interessante que Jesus, andando, viu um homem desprezado pela sociedade, abandonado pelas pessoas. Isso porque Jerusalém era uma grande cidade,
Eu e você vivemos nesta grande cidade, nesses meios urbanos, com muitas aglomerações de gente, muita gente na rua. É difícil ser notado, propriamente você ser notado. Este homem, ele era desprezado. Multidões passavam de um lado para outro, sem importar com a vida daquele homem. E eu e você, em nossos dias, também temos essa tendência, essa mesma atitude, de não notar as pessoas, e especialmente aquelas que estão abandonadas, desprezadas nas calçadas, jogadas nas sarjetas. Nós não damos importância a elas. Vivemos em meio às pessoas, e assim se torna difícil de serem notadas. Na semana passada, estava pregando numa cidadezinha pequenininha, lá no interior de São Paulo, divisa com Minas, Joanópolis. Lá, tão pequenininha a cidade, que o bêbado caído na calçada, os irmãos da igreja sabem exatamente onde ele mora e podem ajudá-lo, pegá-lo pelo braço e levá-lo até a sua casa, ampará-lo. Nós aqui em nossos dias, você ao sair da igreja aqui, ao deparar-se com uma pessoa abandonada, caída ali à calçada, você não sabe onde ela mora? Mesmo estando aqui no bairro de Brasilândia, muita gente, pessoas e mais pessoas, nós não notamos as pessoas desprezadas e abandonadas. Jesus ia passando e viu aquele homem, parou. Queridos, no meio de tanta gente, você por vezes se sente sozinhos. Imaginem estas pessoas, como elas se sentem desprezadas pela sociedade, abandonadas. Mas Jesus, meus queridos irmãos, Jesus, ele não vê multidões. Jesus, ele vê cada indivíduo, amém? Jesus vê a pessoa, Jesus vê você, Jesus vê a mim. Jesus valoriza a cada pessoa, Jesus valoriza a cada indivíduo individualmente. Jesus não está a ver multidões, Jesus está a ver a você. Amados, Jesus prendeu a atenção dele naquele pobre homem cego de nascença. E aí os seus discípulos que acompanhavam Jesus, que estavam juntamente com Jesus, no dia a dia com Jesus, os seus discípulos que estavam imersos na crença de causa e efeito, já começaram a indagar a Jesus com um julgamento errado. E os discípulos perguntam a Jesus: Rabi, quem pecou? É este homem que está aí jogado? Ou os pais dele, para que ele viesse a nascer cego? Amados, nós, eu e você, em nossa natureza carnal, temos esta tendência implacável de julgarmos as coisas sem sabermos as questões, o porquê da questão. Condenamos com preconceitos. Eu e você tratamos com indiferença as pessoas que estão próximas de nós. Tratamos com maldade em nosso coração as pessoas que estão desprezadas pela sociedade. Vemos multidões, vemos muitas pessoas, mas não enxergamos o cuidado que uma pessoa individualmente abandonada necessita e precisa ser auxiliada. Eu e você fomos escolhidos por Deus. Eu e você estamos aqui neste mundo somente com um real sentido único na vida: ajudar ao meu semelhante. Ajudá-lo a levantar, carregar ao meu semelhante, levá-lo à presença de Jesus. E Jesus, o bom pastor, o qual deu a vida por esses abandonados, quer transformar esses corações, quer renovar a vida dessas pessoas. Eu e você somos enviados por Deus na face da terra, nesta terra, para trazermos essas pessoas, para colocá-las na presença de Jesus, levando a mensagem de salvação a estes. Queridos, eu e você somos mensageiros especiais. Eu e você fomos escolhidos por Jesus
para esta grande missão. Jesus parou para falar com aquele cego de nascença. E isto é realmente maravilhoso. Jesus, o Rei do Universo, Jesus se importar com cada ser humano, sem distinção, sem preconceitos. O Mestre mostra aos seus discípulos que não havia castigo nenhum e nenhuma maldição hereditária havia sobre a vida daquele homem. Ao contrário, na realidade humana daquela geração, nos dias de Jesus e em nossas gerações, em nossos dias, há uma grande cegueira, muito mais profunda, muito mais pavorosa do que aquele defeito físico daquele homem. Naqueles dias, nos dias de Jesus, ali mesmo perante os discípulos, havia uma cegueira espiritual. Em nossos dias, vivemos em uma cegueira espiritual muito mais profunda do que aquele defeito físico na realidade, na vida daquele homem. Amados, estamos dentro da igreja, participamos das atividades da igreja, nos envolvemos com todas as ações que a igreja promove, mas no entanto, estamos cegos espiritualmente, não enxergando as necessidades das pessoas condenadas, das pessoas que são desprezadas pela sociedade. Jesus parou para conversar, para restaurar aquele cego de nascença. Você, no decorrer de sua vida, tem parado para atender às necessidades dos aflitos que estão ao seu redor? Você tem desenvolvido em sua vida as próprias atitudes de Jesus, o qual Ele deixou seu reino de glória para dar a sua vida por cada um de nós aqui, para nos mostrarmos seu exemplo de vida em serviço ao semelhante? Você tem demonstrado essas atitudes de Jesus como sendo Jesus o seu exemplo em sua vida? Como sendo Jesus o seu Salvador? Queridos, a pior cegueira é aquela que se deixa se cegar, se deixa de enxergar o sentido real da vida. Pela reação dos fariseus, a cura daquele pobre homem, o qual se deu no sábado, aquele cego de nascença, Jesus o curou no sábado. Os fariseus ali condenaram a atitude de Jesus. Um ato de salvação, um ato de restauração. Os fariseus condenaram a atitude de Jesus. Podemos ver nessa atitude dos fariseus quão cego estavam. Estes homens estavam envolvidos nos serviços religiosos e condenando a atitude de bondade de Jesus, de salvação, de restauração. Amados, levando uma vida assim, sem nenhum sentido nobre, sem nenhum sentido real, podemos nos prendermos a legalismos, a nos prendermos a rituais pesados, deixarmos esfriar o amor em nossos corações e nos esquecermos do principal da lei de Deus, que é o perdão e a misericórdia. Vivermos sem este sentido real e nobre em nosso viver, de ajudarmos aos nossos semelhantes, de levantarmos os necessitados, de auxiliarmos os desprezados, o qual Jesus veio resgatar a mim e a você, nessa terra, do lamaçal do pecado, para nos conceder a salvação. Vivermos sem este real sentido na vida, vivemos cegos espiritualmente, mesmo dentro da igreja. Amados, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, realiza esta atividade no sábado de cura. E outros, entre os fariseus, diziam: como pode um homem promover tais sinais, tais milagres? E mesmo entre os fariseus havia esta dissensão, esta discórdia de pensamento entre estes. Mas Jesus declara para estes
que o real sentido da vida, pelo qual eles deveriam viver, pelo qual eles deveriam caminhar, para que não andassem mais em trevas, Jesus declara ali e fala a eles dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo, Cristo Jesus. Amém? E nesta manhã Jesus está a falar ao meu e ao seu coração. Ele é a luz do mundo. Sigamos os passos de Jesus. E assim, de forma que quem tenha Jesus como norte, quem tenha Jesus como rumo, quem tenha Jesus como real sentido em sua vida, passa a enxergar e nunca mais andará confuso, assim como os fariseus estavam confusos entre eles. E assim, quem aceita Jesus como a sua luz em seu viver, jamais agora andará em trevas, em escuridão. Deus seja louvado, porque aqui você está nesta manhã para ouvir a voz de Jesus e seguir os passos, os exemplos de atitudes de Jesus, dando auxílio aos necessitados, buscando os condenados pela sociedade, para colocá-los na presença de Jesus, levando a mensagem de salvação também a estes. Queridos, ao preparar-se para realizar um milagre em seu ministério, Jesus aproveita para trazer valiosas lições de morais para mim e para você. Jesus, ele poderia ter dito àquele cego: passe a ver, e isso teria acontecido pelo poder criador de Jesus. Mas no entanto, Jesus, ele cuspiu à terra, fez o lodo e com as suas próprias mãos passou aos olhos do cego. Amados, eu e você, cegos espiritualmente, Jesus está a passar a mão aos nossos olhos. E as verdades relacionadas às quais nós podemos ter acesso, nos revelam as mais profundas misericórdias e perdão de Deus para mim e para você. Jesus não queria curar somente a cegueira física daquele homem. Jesus também queria curar a cegueira espiritual daquele homem. E assim Jesus queria mostrar a todos os demais, a mim e a você, que Ele tem o poder de nos curarmos de nossa cegueira espiritual. Queridos, tendo dito isto, Jesus cuspiu à terra, com a saliva fez o lodo, untou os seus olhos e disse àquele homem: vai-te e lava-te no tanque de Siloé. As pessoas ali permaneciam no tanque de Siloé. Quando as águas se mexessem, eles tinham a fé de que quando as águas se mexessem, ao tocarem as suas águas, isto as curariam. E com certeza aquele cego estava ali para que alguém que estivesse ao seu lado e dissesse que as águas ali houve um remeleixo, ele pudesse ali lavar os seus olhos para ser curado. Jesus parou, fez o lodo, untou os seus olhos e disse para ele: vai-te e lava-te. Aquele homem, ele não parou para perguntar se as águas estavam movimentando ou não. Aquele homem, ele atendeu à voz de um desconhecido a ele e foi e lavou-se. E assim ele veio a enxergar pela obediência à voz do Mestre. Meus queridos, ouçamos a voz do bom pastor, aquele que deu a vida por mim e por você, para sermos restaurados espiritualmente. Meus amados, aquele homem apresentou-se diante dos sacerdotes, dos fariseus, e aquele homem não se reprimiu em testemunhar do milagre ocorrido na sua vida. Mesmo sendo indagados pelos fariseus, mesmo sendo indagados pelos sacerdotes, aquele homem, ele responde firmemente: meus queridos mestres,
Se aquele homem é pecador, não sei. Eu sei é que, havendo eu ouvido a sua voz e atendido a sua voz, eu era cego e agora posso ver. Aquele homem testemunhava, e assim ele foi expulso ali do tabernáculo. Jesus deparava-se com aquela cena calmo e sereno. Ao aquele homem ser expulso ali do templo, Jesus então se apresenta a ele, na presença dele, e Jesus diz a ele: tu já tens o visto, e eu sou o que falo com você. E aquele homem, outrora cego, que agora via a face do seu Salvador, via a face do seu restaurador, aquele que o criou, aquele que cura e aquele que renova. Aquele homem assim declara: Senhor, eu creio, e adorou a Jesus Cristo. Queridos, é preciso eu e você enxergarmos o sentido espiritual dos fatos, algo que os olhos humanos não podem enxergar. Devemos eu e você pedirmos sempre a Deus que remova o lodo dos nossos olhos, que nos impede de ver os propósitos divinos em nosso viver. Jesus veio para que eu e você possamos ver, mas muitos, infelizmente, permanecem perdidos, permanecem em trevas, permanecem cegos dentro da igreja. Muito embora que os seus olhos físicos funcionem plenamente, tenham a visão de raio-x, mas no entanto permanecem na presença dos seres humanos, daqueles condenados e desprezados pela sociedade, permanecem cegos espiritualmente às ordens e ao exemplo de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos transforme o nosso ser, renove em nós, coloque em nós o espírito reto, assim como pede o salmista Davi. Que eu e você saiamos desta escuridão espiritual, a qual permanecemos cegos espiritualmente no egoísmo. Como foi possível aquele cego de nascença ver? Oftalmologista nenhum até os dias de hoje pôde explicar, e nem podem explicar. Conheço pessoas que as suas visões foram restauradas, trocas de córneas, cirurgias, estava praticamente cego, voltou a ver, mas não conheço na história da ciência nenhum cego de nascença que veio a ver no decorrer da sua vida. Somente Jesus é quem pôde fazer este milagre, somente Jesus é quem pôde fazer essa cirurgia. Mãos humanas nenhuma até os dias de hoje não tenho encontrado nenhum relato, e se alguém souber, por favor me informe, mas até o momento ninguém ainda me informou a esse respeito, se alguém da ciência, da medicina humana tenha tido essa capacidade de restaurar a visão de um cego de nascença. Jesus, ele opera milagres. Oftalmologista nenhum pôde e nem pode explicar isso. Queridos, portanto, milagres não se explicam, milagres se aceitam. Aceite o milagre de Jesus na sua vida e seja um seguidor de Jesus diante dos seres humanos perdidos em trevas e na escuridão. Neste momento vou convidar ao dueto para cantar. Para isso precisamos do toque do Espírito Santo em nosso viver. Enquanto o dueto cante, louvando ao Senhor, se você sentir-se tocado pelo poder do Espírito Santo, coloque-se em pé, dizendo em si ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, me coloco em suas mãos, para que eu seja o instrumento teu na face da terra. Enquanto eles cantam e você ouvir a voz do Espírito Santo, coloque-se em pé, entregando-se nos braços de Jesus e a dizer: Senhor Jesus,
Tenho vivido cegamente espiritual, mas quero ouvir a tua voz, atender ao teu pedido e assim ser um instrumento nas tuas mãos para restaurar pessoas, trazer pessoas aos teus pés, para que o teu nome seja louvado e assim eu vá com estes para o reino dos céus, morarmos contigo por toda a eternidade. Que Deus te abençoe. Amém. Suas palavras de amor e bondade ecoarão pela eternidade, quando sozinho posso ouvi-lo dizer: não temas, não temas, ó povozinho, que eu te ajudarei. Se pelas ondas passares, elas nunca te afundarão, e as chamas ardentes jamais queimarão. Se no fundo do abismo você cair, não temas, pois mesmo ali estarei junto a ti. Suas palavras de amor e bondade ecoarão pela eternidade, quando o pecado afastá-lo de Deus. Não temas, não temas, pois Ele promete estar junto a ti. Se abandonado, ninguém quer lhe dar atenção. Se a morte parece ser a melhor solução, ouço a voz que ecoa pelos séculos sem fim. Não temas, meu filho, estarei junto a ti. Amém. Oremos. Querido Pai, aqui estão os teus filhos na tua presença. Amém. O Senhor conhece os nossos corações. Diante deste apelo musical, de ouvirmos a tua voz, diante do apelo da tua palavra, de atentarmos às tuas atitudes, sendo o Senhor o nosso exemplo. Muitas pessoas se levantaram ao apelo. Portanto, o Senhor conhece a sinceridade dos nossos corações. Faça-se a tua vontade no nosso ser. Dá as bênçãos a esta igreja, ao ela entregar-se nos teus braços de amor, e assim o teu poder capacite a esta igreja para a pregação do Evangelho a todos que estão neste bairro.
e esta seja uma luz, um farol a irradiar os raios do caráter da justiça de teu Filho amado Cristo Jesus. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoe o nosso tempo de ignorância e nos aceite em teus braços de amor. Nos faça resplandecer através da tua luz e assim preparemos a nossa vida para morarmos contigo no reino dos céus. Amém. Rogamos a ti estas bênçãos, não que haja em nós algum mérito, mas pedimos ao Senhor através do sacrifício de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e amigos, lembrem-se, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Olá, sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista do Sétimo Dia de Vila Brasilândia. Neste momento vamos mostrar como é simples nos encontrar e seguir nas redes sociais para ficar por dentro de nossas programações. Primeiro passo, veja se você já está conectado com sua conta no YouTube. Segundo passo, com a página do YouTube aberta, basta pesquisar por IASD Vila Brasilândia. Na pesquisa irá aparecer nosso canal e alguns vídeos que já publicamos anteriormente. Clique no link com o nome da igreja e em seguida em inscrever-se, que está em vermelho. E, se quiser receber as notificações dos novos vídeos publicados, basta clicar no sininho e marcar a opção enviar para mim todas as notificações deste canal. Quando já estiver com sua conta no Facebook, basta pesquisar pela Igreja de Vila Brasilândia, @IASD Vila Brasilândia. Quando a página aparecer, basta clicar em curtir. Também temos um clube de jovens em nossa igreja. Todos estão convidados a participar. Quem quiser saber mais sobre nosso clube de jovens e suas programações, basta pesquisar no Facebook por Oficina dos Ceifadores e curtir a página.